1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, é no final da Bíblia. Se você tem dificuldade de manusear a Bíblia, de quinta-feira a gente tem discipulado, e também está disposto a ensinar aqui, irmãos. Nós estamos dispostos a ensinar, irmãos. Se você for humilde para dizer, eu tenho dificuldade de manusear a Bíblia, você vem para perto de mim, para perto da pastora, para perto dos obreiros, e a gente passa o dia com você, se você quiser, mexendo na Bíblia com você, e tirando as dúvidas que você assim tiver, tá bom? Porque o nosso intuito é que a igreja cresça, na graça e no conhecimento, no nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, depois você vai sentar e não vai fechar a Bíblia, amém? Dizendo assim, a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Pode se assentar, não feche a Bíblia, vamos junto aí. Não feche a sua Bíblia. Meus queridos, Deus colocou esse texto no meu coração na sexta-feira. Na verdade, esse versículo, eu falei, eu não vou ler outros versículos dentro do texto, mas obviamente a gente vai passear no livro, na carta geral de 1 Pedro, porque Deus colocou assim no meu coração, para o culto de domingo, culto de família, culto de palavra, culto de ouvir, de sentir, de entender. Toda palavra escrita nas cartas, havia primeiro um contexto. Pedro, quando escreve essa carta, está lá no capítulo 1, dá uma olhada, volta ao capítulo 1, para quem que é a carta? A carta é enviada aos cristãos da Ásia Menor. A Bíblia vai dizer que eles estavam em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Era a região da Ásia Menor. Essa carta foi escrita, obviamente, para judeu cristão e também para gentios que se converteram ao cristianismo. Agora, com qual cunho foi escrito? Qual que era o propósito? Propósito de, primeiro, animar. Propósito de instruir e advertir. E o objetivo dessa carta para os irmãos era fortalecer os irmãos e alimentar a igreja dispersa com a palavra de Deus. Agora veja bem, por quê? Porque o contexto histórico vai dizer que essa carta chega até os irmãos ano 62 a 64 depois de Cristo. Quem era o imperador da época? Nero. E o que estava acontecendo? Perseguição sobre a igreja. Quando Pedro escreve, ele descreve a região aonde ele estava, está lá em capítulo 5, versículo 13, e ele chama o local de onde ele estava, de Babilônia. Espera aí, Pedro não estava na Babilônia, mas ele compara o lugar ao qual ele está escrevendo para a igreja da Ásia Menor, como se fosse Babilônia. Por quê? Porque o contexto da Babilônia é um contexto de imoralidade, prostituição, contexto de idolatria e de toda a imoralidade que existe. Então ele compara Roma como se fosse Babilônia. E aí, para piorar a situação, Nero, ele começa uma perseguição sobre os cristãos. Ele coloca fogo em Roma, porque ele queria renovar ali a estrutura de Roma. E ele coloca a culpa nos cristãos. Então o rolo estava ali, o contexto espiritual zero, e o contexto de perseguição a 1000 em cima dos cristãos. Do lado de fora, pecado. Do lado de fora, idolatria. Do lado de fora, imoralidade.
e ainda tentavam empurrar aos cristãos a idolatria que eles estavam vivendo naquele momento. Então o que aconteceu? A igreja começou a se dispersar. Então Pedro escreve a carta para animar. Então Pedro escreve a carta para fortalecer. Pedro escreve a carta para alimentar a igreja que estava dispersa, preocupada com o que estava acontecendo ao redor. E num cenário desse, queridos, o capítulo 1, põe seus olhos no capítulo 1, pensa comigo, cenário de prostituição, cenário de idolatria, está parecendo com os dias atuais ou não? Cenário de perseguição, a gente vai chegar lá. Mas primeiro eu quero trazer essa introdução. Neste cenário preocupante, Pedro escreve a essa igreja, e mesmo assim ele exorta a igreja a permanecer em santidade. Em santidade. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa as coisas que estão tentando empurrar para que você veja, não importa o que as pessoas estão dizendo, que a igreja hoje tem que andar a lá vão ter. Não, o cenário era de prostituição, mas ele diz para a igreja assim, ó, andem em santidade, andem em santidade, andem em santidade. Capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Cenário difícil, perseguição, prostituição, idolatria, e a palavra que veio para quem estava disperso é: não importa, andem em santidade. No capítulo de número 2, irmãos, presta atenção no cenário, ok? Cenário pervertido e imoral. Mas Pedro diz para a igreja, mesmo dentro do cenário visível lá fora, ela tem que andar aqui dentro em transformar. Capítulo 2, bate seus olhos. Ele diz assim para essa igreja: deixando, pois, toda a malícia, maldade, todo o engano, todo o fingimento e hipocrisia, toda a inveja e toda a murmuração. Então, dentro do cenário, ele estava exortando, ensinando a igreja que mesmo assim ela precisava andar em transformação diária. É tempo de transformação, irmãos. E a palavra que ele disse aqui no capítulo 2 era para que a igreja precisava deixar, diga comigo, deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja e toda murmuração. Você conhece alguém que está andando dentro desses preceitos hoje? Olha só, queridos, o cenário não é muito diferente. O cenário que aquele povo estava vivendo, se prepara na questão da perseguição. Já vou chegar aqui, já a gente vai chegar nisso. Mas o cenário era de medo, o cenário era de perseguição, o cenário era de idolatria. Irmãos, tudo que a gente vê hoje, tudo que está na rede social, tudo que tem na televisão, tudo que está na novela, tudo que estão tentando empurrar para a gente, tem malícia, tem idolatria, tem coisas que não são boas. Porém, dentro da igreja não pode ter engano, não pode ter mentira, não pode ter hipocrisia, não pode ter fingimento e não pode ter murmurar. Meu Deus. Diga para alguém assim: se desperta, meu querido.
Se tiver alguma coisa aí, deixa. Deixa hoje. Fala para alguém, deixa. Se tiver fingimento, mentira, se tiver engano, deixa. Porque assim como Pedro avisou aquela igreja, e essa carta é universal, ela chegou até nós nos dias de hoje, é para que você não ande nesse tipo de sentimento. Vê bem, ele diz, deixa. Aí, capítulo 2, versículo 2, ele diz agora, desejai. Diga comigo, desejai. Afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O que é o leite racional? Diga para alguém assim, palavra pura, palavra verdadeira. A palavra da mentira não vai te fazer crescer na presença de Deus. O leite racional é a palavra que transforma, a palavra pura de Deus. Só que essa igreja ao qual Pedro escreve, ele traz a narrativa, desejai, como meninos, crianças que ainda tomam leite, a tomar agora, o leite racional não falsificado, para que por ele vade crescendo. É tempo de crescer, queridos, é tempo de melhorar, é tempo de ser diferente, é tempo de aceitar a palavra, é tempo de querer transformação, é tempo de parar de apontar e dizer, quem tem que melhorar aqui sou eu, sou eu, sou eu. Só quem ama a palavra, levanta a mão aí e começa a dar um pouquinho de glória. Por que ele disse isso, irmãos? Veja bem, capítulo 2, versículo 3, o capítulo 2, versículo 1, ele diz, deixai, depois desejai, se é que já provaste que o Senhor é bom. Você já provou que o Senhor é bom, irmãos? Porque às vezes, irmãos, a gente tem dúvida. Por quê? Por causa do comportar. Provou? Já sentiu? Aonde você vê milagre, irmãos? Você consegue ver milagre em algum lugar? Aonde você vê milagre? Irmão, se você não vê milagre na tua vida, você nunca experimentou a vontade de Deus. Se você não vê milagre em você, por quê? Porque quando nós chegamos, nós éramos imundos, cheio de vício, cheio de ódio, cheio de raiva, e eu estava aqui orando, e muitas vezes a gente está pedindo sobre o quê? Milagre. Sabe aonde foi feito o maior milagre? Na minha vida. Levanta a mão aí, vamos dar um pouquinho de glória para Jesus. Vamos destravar esse ambiente. Alabaçoia, baraxabandaias. Vamos destravar, irmão, porque ele está falando a palavra séria. Nós vamos nesse ambiente. Segura. Olha só. Eu falei do cenário ruim, cenário de perseguição. Aí no capítulo 3, ele vai dar conselhos para casais, para família, para a mulher e para o esposo, para a esposa e para o marido. Capítulo 3, Pedro vai dizer para as esposas: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de sua mulher, sejam ganhos sem não, irmãos. Quem está ganhando uma alma sem abrir a boca? Ele está falando que as mulheres têm que ser sábias, as mulheres têm que ser inteligentes. Vós mulheres, não perca até o esposo, ore, incentive,
não deite, não. Se você deitar, ele dorme, ele não levanta. Você é a incentivadora. Você não precisa falar muito, mas você tem o dom de ganhá-lo para o Senhor Jesus. Versículo 2: considerando a vossa conduta honesta, respeitosa, o enfeite dessas mulheres não seja do lado de fora, no frisar do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura do vestido, mas na beleza interior. O conselho que Pedro estava dando para as mulheres era a beleza interior. Sejam bonitas do lado de dentro, sejam saudáveis, sejam amáveis do lado de dentro. Ele continua dizendo, versículo de número 4: mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ou seja, irmãos, para as mulheres, sejam calmas, quietas, amenas, ganhem seus esposos. Agora para os homens, o versículo de número 7, ele diz: igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como aquela que juntamente com ela sois herdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. O que tem de oração de marido, que não é ouvido, ou ouvida, ou assistida diante de Deus, sabe por quê? Porque ele não anda como um sacerdote diante de Deus. Se a gente não entender a palavra, irmão, se a gente não querer a palavra racional, a gente entra aqui, a gente ora, a gente vem todo dia e nada acontece, porque a gente não anda direito. Você está entendendo? Não adianta estar, irmãos, tem que estar como Ele quer, porque é andar como Ele quer que vai ter efeito para a nossa vida. Levanta a mão aí, eu quero profetizar: haverá mudança se você entender e ouvir a palavra. Não adianta eu fazer biquinho, irmãos. A Bíblia, ela foi feita para que nós obedecemos. Não é eu que digo assim, eu acho que é assim. Se eu achar que é assim, se eu quiser viver assim, se eu quiser as coisas do meu jeito, tudo bem. Você vai viver mal a vida toda. Mas não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. É tempo de mudança, é tempo de crescer. Não importa o cenário, querido. Seja um sacerdote, mulheres de Deus, se levantem para ganhar a vossa casa. No capítulo 4 ele diz para aquele povo: vivam para Deus. Capítulo 4 versículo 1 e 2, ele diz: ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, na terra, não viva segundo os desejos da carne do homem, mas segundo a vontade de Deus. Meu Deus do céu. Diga para alguém assim: é tempo de sair mais de perto da terra e ir mais para perto de Deus. Comece a viver para Deus, que as respostas para a sua vida começarão a chegar. Quer dar um pouquinho de glória? Vamos aliviar mais um pouquinho? Bora. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Agora, queridos, nós entramos aonde a gente acabou de ler, ou na verdade aonde eu li no começo, capítulo 5. E no capítulo 5 eu só fiz a leitura do versículo de número 7. E por que, irmãos, Deus me deu essa palavra na sexta-feira? Só me deu esse versículo. Eu estava tão triste, irmãos, sério, eu estava tão preocupado, tão angustiado com as notícias políticas que eu ouço,
preocupado mesmo, porque tem coisas que realmente nos afetam. Eu sei, como líder de igreja, como pastor presidente de uma igreja que tem CNPJ, que é legalizada, que anda corretamente, ela pode sofrer lá na frente. Eu sei, irmãos, que um cidadão do bem, logo logo não vai poder postar alguma coisa que é contra o pensamento do outro lado. Estão tirando o direito da gente, no mínimo, discordar, e eu estou sendo elegante, discordar de uma linha de raciocínio. Nós estamos dentro de uma democracia, mas entenda, de democracia a gente não tem nada. A gente está vivendo, de fato, irmãos, é um socialismo, caminhando para coisas piores. Porém, a ideia central, preste atenção, não é só afetar a população, é afetar a igreja de Deus. Não é mais uma briga de lados, é uma briga do bem contra o mal. Mas só para quem entende, só para quem entra nos noticiários, só para quem mergulha nessas coisas, só para quem ouve, sabe, para quem busca informações, está entendendo aquilo que eu estou falando. Não é mais uma briga política, é uma briga do bem contra o mal. Agora, queridos, eu recebi algumas notícias, eu acredito que muitos receberam, e eu fiquei muito triste com as notícias que eu recebi. E aí eu entro para a palavra de Deus, porque eu sou crente. Você também é crente? Nós somos servos de Deus. E eu estava pensando num cenário que pode ser um cenário de perseguição para a igreja. E eu estou enxergando um cenário, irmãos, daquilo que é negativo sendo positivado, daquilo que é errado estando certo, daquilo que é para ser condenado sendo liberto, e aquilo que é para ser liberto sendo condenado, de uma forma aberta e escancarada diante dos nossos olhos, e poucos estão percebendo isso. Agora presta atenção no texto e no cenário que a igreja da Ásia Menor estava vivendo. Um cenário de perseguição, um cenário de ditadores, um cenário de imperadores, um cenário de impor aquilo que eles acreditam. Se não for do nosso jeito, aqui você não fica. Por isso que a igreja estava dispersa. Tudo é para afetar a igreja. Mas bem, a nossa mente iluminada, a mente do crente tem que ser uma mente iluminada. Então assim, o choro ele pode demorar uma noite, mas de manhã tem o quê? O crente não vive, irmãos, por aquilo que ele enxerga, ele vive por aquilo que ele... Então o cenário que está por aí por vir, não pode assustar aqueles que estão escondidos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então o Senhor coloca no meu coração, isso girou no meu coração, essa angústia, isso girou dentro de mim, essa ansiedade, esse problema, essa dor, e Deus colocou a palavra, mas pode ser que para você está sentindo algo parecido com isso que eu senti, mas com outra situação. Você está entendendo? Porque a palavra nunca volta. Então a Bíblia está dizendo aqui no versículo 7 do capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A causa da ansiedade, irmãos, ela é uma preocupação excessiva em relação ao futuro. E agora, Jesus, o que vai acontecer com a gente a partir de agosto? O que vai acontecer agora com a balança comercial? O que vai acontecer agora com importação, exportação? O que vai acontecer agora, irmãos? Então a gente acaba ficando preocupado, porque nós somos seres humanos. Agora isso girou na minha mente. E na sua mente, quais são as preocupações que têm vindo? E o que você tem passado que está gerando em você ansiedade?
Quais são as preocupações? Porque a ansiedade é preocupação com o que está por vir, é preocupação com o futuro. Isso afeta sono, saúde física, saúde mental. Mas por bem, nós somos crentes. Aleluia! Então Jesus nos ensina no capítulo 6 de Mateus, irmãos, nem precisa abrir, sobre ansiedade. Porque ele diz: não andeis ansioso pelo que haveis de comer, vestir e beber. Não andeis ansioso, não andeis preocupados, pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Porque essas coisas os gentios também se preocupam. Mas vós se preocupais primeiro em buscar o reino de Deus e a vossa e a justiça do céu, porque estas coisas vos serão acrescentadas. Levanta a mão aí, queridos. Deus está tirando a nossa preocupação, irmãos. Se isso foi gerado em mim, Deus me levou para a palavra. Eu sei que tem gente que está preocupado com outras coisas, está ansioso, está com dificuldades em algumas situações. Talvez o seu sono está sendo tirado, talvez até a sua saúde física ou mental está sendo afetada. Levanta a mão, segura, vamos dar um pouco de glória. É dele que nós descansamos. Descansa no Senhor, confia no Senhor. Para essas coisas não tem remédio. Para esse tipo de preocupação, se a gente ficar gerando, não tem remédio. O único remédio que a gente tem, irmãos, você olha para o seu futuro, olha para o que está dizendo, olha para as brigas que estão acontecendo, você vai ficar louco. Mas a palavra de Deus diz: confia em mim, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Confia em Deus, confia em Deus nesse tempo, nesse processo, nessa situação que você está passando. O único remédio que temos é: confia. Crê na palavra, crê na. Por quê? Porque uma ovelha falou uma coisa: o Senhor é o meu. Agora tem pessoas que aumentam, quando diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pessoa não vai faltar luta, não vai faltar guerra, não vai faltar dias difíceis. Irmãos, nenhum pastor quer que uma ovelha passe por isso. Isso aí é contexto de quem não tem o que fazer. Está escrito no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada faltará. Mas não faltará isso, não faltará aquilo. Não, irmãos, pastor que é pastor, o sumo pastor e qualquer tipo de pastor, não quer que a sua ovelha passe fome. Entende? O Senhor é o meu pastor e nada deitar-me faz em verdes, vai ter comida, refrigera minha alma, vai ter alívio, guia-me pelas veredas da justiça. O Espírito Santo vai me guiar pelo amor do seu nome. E ainda que você andar num vale de sombra da morte, não temeremos. Levanta a mão e diga: porque o Senhor está comigo. Ah, tua vara e teu cajado me consola. Ele está comigo, Ele está contigo, Ele é meu Deus. Momento de aflição, irmãos, é só Deus.
O ensino do remédio é viver cada dia após outro dia. Sabe por quê? Esse eu vou ler. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz assim: não vos inquieteis pelo dia do amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Hoje eu comi. Levanta a mão aí quem comeu. Hoje eu tomei água. Sei que alguns aí tomaram refrigerante, está repreendido. Levanta a mão. Você se veste, irmão, você parece que está indo para uma festa. É assim, Deus tem dado comida, bebida e vestimenta. Hoje você comeu, bebeu e se veste. Amanhã Deus vai prover. Amanhã Deus vai prover. Amanhã Deus vai prover de novo. Ansiedade. Mas ele diz assim, lança sobre ele. Lança sobre. Irmãos, e foi essa parte que me curou rapidinho. Sabe por quê? Diga para alguém assim: você precisa desabafar. Não, aponta o dedo, irmãos, e diz: você precisa confessar. Você precisa chorar um pouco nos pés do Senhor. Você precisa contar um pouco a sua dor para Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Olhe para cá. É lançar sobre. Tem muita coisa que você está carregando. Tem muita preocupação que você está carregando. Tem muita ansiedade que você está carregando. Tem muita dor que você está carregando. Tem muita angústia que você está carregando. Tem muito choro retraído que você quer colocar para fora. Lança. Ele diz: lançai sobre ele. Lançai sobre ele. Lançai sobre ele. Fala para ele. Conversa com ele. Confessa para ele. Não segura isso não. Se você segurar isso aí, você morre. Se você levar isso adiante, daqui a pouco você tropeça. Pastor, o que? Seja o que for, seja é pecado, preocupação, é raiva, é ódio, desabafa, confessa, chora nos pés dele, conta da sua dor para ele. Para de ficar se comiserando, fazendo carinha e fusquinha. Você precisa colocar. A Bíblia diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a sua preocupação, toda a sua angústia, toda a sua dor, todo o seu choro. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não estejais preocupados com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Irmãos, fala para Deus, conta para Deus, chora nos pés de Deus. Queridos, eu vou falar para você, independente do processo, do momento, do cenário, só quem sabe, só quem conhece, só quem fica, quem é? Você pode estar rodeado de pessoas, você pode estar rodeado da família, você pode estar com muita gente no seu grupo de WhatsApp, mas naquele momento de angústia, a única pessoa que fica com você naquele quarto, naquela sala, fica com você nessa memória, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então por que não? Por que não colocar nos pés dele? Por que não colocar no pé dele? Olha só, me ajuda aí, diga para alguém assim: entrega esta preocupação a Deus. Você vai levar isso para casa? Você vai virar um vulcão, você vai explodir, você vai morrer por dentro. Por quê? Porque Deus me fez, Ele gerou em mim uma dor, Ele gerou em mim uma angústia, para trazer essa mensagem hoje. Porque a minha angústia foi aquela, e a sua qual é? Ele me mostrou como é para ser curado, eu estou trazendo para você. Você não pode viver segurando
esse negócio aí dentro de você. Entrega essa preocupação, irmãos. Aponta o dedo para alguém e diga assim: ora, ora, confia e descansa. Ora, confia. Eu quero deixar você sentir aquilo que Deus está falando para nós, irmãos. Sem pressa. Porque Deus, se você permitir, Ele está nos curando nessa noite. Se você permitir. Finalizar aqui. Ó, você vê que há uma ansiedade, mas Ele pediu para a gente lançar tudo nos pés dele, sim ou não? Sabe por quê, irmãos? Olha só, girou uma preocupação na minha cabeça para mim pregar para vocês. Porque talvez vocês tenham alguma coisa aí, algum pezinho, alguma situação que está te trazendo angústia, preocupação e ansiedade. Agora, eu fui curado e eu quero que você seja curado também. Certo? Sabe por quê? Porque se a gente entender a palavra de Deus, Ele diz: porque Ele tem cuidado de vós. Irmão, quando eu entendi isso aqui, sabe o que aconteceu? Tranquilo. Porque a palavra cuidar, presta atenção, o que é a palavra? Quem é cuidador aqui? Quem cuida de alguém? Quem ama alguém aqui? Então você já está entendendo o que Deus, Ele trouxe na palavra para nós. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Você entende? A gente preocupado com medo, a gente angustiado, a gente sofrendo preocupações, preocupado com o futuro, e aí vem a palavra dizendo assim, ó: Ele, quem cuida protege. Protege ou não protege? Então Salmo 91 versículo 7 diz que 1000 quem cuida protege. Fique em paz. Quem te protege, meus queridos, aleluia, é o leão da tribo de Judá. Quem te protege não anda com arma. Quem te protege não anda com espadinha. Quem te protege não anda com decretos. Quem te protege tem todo o poder no céu e na terra. Quem cuida ama. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 versículo 8, olha só o que é amor. Esse amor é tão poderoso que Ele morreu por amor em nosso lugar. Abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo versículo de número 31. Vai lá, irmãos. É Bíblia. Se não tiver efeito a palavra de Deus, nenhuma fumaça que vai ter efeito. Chegou? Vamos ler junto, irmãos. Vamos embora nessa marcha. Romanos 8, 31. Que diremos? Pois a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Continua.
Então nós vamos continuar, bora. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? O que? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas... Vai, igreja, o 37, mas em todas essas coisas, por aquele que nos amou. A resposta, calma, porque eu estou certo, levanta a tua mão assim, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dar um pouquinho de glória sim, pode levantar a tua mão aí, pode sim, porque é o efeito da palavra de Deus, irmãos, é o efeito da palavra de Deus, palavra sendo revelada, instruída para nós. Quem cuida, presta atenção, ele provisiona, porque é assim que a gente faz, porque a gente ama. Como a gente tem um filho, ele não precisa nem pedir, a gente compra, sim ou não? Porque quem ama, ele provisiona. A Bíblia diz, obviamente eu já eu citei a vocês, Mateus 6,33, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então quem ama será provisionado, ou na verdade quem cuida, ele provisiona, ele abençoa. O Salmo 37, versículo 25 diz assim, ó, Davi diz, já fui moço, quem conhece? E hoje eu sou o quê? Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, nem da levanta a mão, descansa, levanta a mão, descansa, levanta a mão, fica em paz. Se você crê, a resposta que você precisa está aqui dentro. Ele está dizendo, ó, o justo não mendiga o pão e nem a sua descendência. Ele cuida, vai continuar cuidando, ele provisiona, vai continuar provisionando, ele ama, continua amando, ele abençoa, continuará abençoando, não importa as notícias. Diga para alguém, Deus cuida de você. Nós vamos encerrar, irmãos, mas preste atenção. A sua preocupação qual é? O que está te trazendo preocupação? Qual é a sua preocupação? O que está te tirando o sono, irmãos? Fala aí. Não tem nada. O que está fazendo? O que está dormindo com você e está acordando com você? O que é? Preocupação são coisas da frente, coisas do futuro. Deus cuidou de Israel no deserto, irmãos. Deus mandou pão, Deus mandou carne, Deus mandou água da rocha, a roupa não envelhecia, 40 anos não tinha médico, não tinha medicina. Irmãos, é milagre? O Deus que cuidou de Israel, você acha que não vai cuidar de você? Pega na mão de alguém e diga assim, descansa.
Deus vai cuidar de você. Somente confia, ora e entrega essa preocupação nas mãos de Deus. Agora, aquele que pode levantar o irmão, levanta ele. Levanta ele. Isso. Orar, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta. Eu não vou pedir para as pessoas virem para frente. Eu digo assim na questão, quem está preocupado? Tem muita gente. Todos têm uma pequena preocupação em alguma área. Eu quero perguntar se tem alguém que está desguarnecido de Cristo, que precisa reconciliar ou aceitá-lo como Salvador de sua alma. Porque para suportar o porvir, você precisa de Jesus. Se tem alguém aqui, levanta a mão. A gente quer orar pela sua vida. Se tem alguém que está com o coração batendo agora forte, dizendo: eu preciso reconciliar, eu preciso voltar para os pés do Senhor, eu preciso aceitar Jesus. Eu não estou aguentando essa vida, eu não estou aguentando o que eu estou passando. Tem alguém? É só levantar a mão. Se você está aqui, a gente vai orar pela tua vida. Você está aqui? Não tenha medo não. Só tenha medo de voltar com isso para casa. Só tenha medo de voltar com essa dor, com essa mágoa, com essa raiva, com esse ódio, sei lá o que é. Essa deve ser a sua maior preocupação. Só levanta a mão e diga: sou eu quero alívio. Vinde a mim. Vem quem está cansado. Vem. Não tenha medo não. Tem alguém? Tem alguém que está entendendo isso? Está dizendo assim: isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. Eu quero me agarrar com essa oportunidade. Eu quero ser livre desses sentimentos. Está aqui ou não está? Não? Tem ninguém que quer reconciliar? Então coloca a mão no teu coração. Tem alguma aflição? Fala da sua aflição para Deus, você mesmo. Fala você, por favor. Porque se a gente fala assim, vem para frente, vem aquele monte de gente. Mas eu quero entender que a palavra, eu quero que você entenda que a palavra cura, irmãos. A palavra de Deus me curou. Ela me curou na sexta-feira. Você não imagina como eu fiquei mal. E depois que o Senhor me direcionou esse texto, eu falei: o Deus que cuidou de mim vai continuar cuidando. E se a gente continuar como igreja, Ele diz que ninguém toca na menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus é a igreja. Ora aí, ora você, fala com Deus, lança fora. Eu acredito que a gente está num ambiente de cura, irmãos. Por favor, tranquilamente. Num ambiente de cura, num ambiente de coragem, num ambiente de visão, num ambiente de chave sendo virada, de ativação para coisas maiores, num ambiente de não desistir, de não ser um travado, de não ser alguém que volta, mas de alguém que confia, que acredita, que anda para frente, que acredita em Deus, que crê que o Senhor está segurando nas nossas mãos e que nada, nem ninguém, nenhuma notícia, nenhuma situação vai nos tirar do caminho. Vai pondo para fora, que daqui a pouco a gente ora. Vai pondo para fora. Vamos só louvar. Sim, sim, Jesus. Cura, Jesus. Cura, gente, Senhor. Cura.
alívio para essa alma. No nome de Jesus você diz? Aplauda o Senhor.